Esse talvez seja o autor mais homenageado, eu ia dizer plagiado, mas acho que plagiado não é a palavra certa, mais homenageado de toda a história. Existem games, filmes, séries, quadrinhos, o que seja, músicas inspiradas na obra desse autor. E aqui a gente vai falar sobre Lovecraft, lançado pela Comix Zone. Bem-vindos de volta ao Batatinha Comics e me acompanha. Lovecraft é um quadrinho lançado pela editora Comix Zone em 2023. Ele é escrito por Keith Giffen, mas baseado num roteiro de Hans Rodionoff e com desenhos lindíssimos, belíssimos de Henrique Breccia, ou é Breccia? Alguém me avisa aí nos comentários se é Breccia ou é Breccia. É basicamente uma biografia do Lovecraft, mas amparada nas obras do próprio autor. Ou seja, não conta uma história totalmente real. Conta a história da infância dele, o descobrimento do amor, a relação dele com a mãe dele, os próprios escritos, né, a relação com o editor da Weird Tales, eu acho que era esse o nome, que era uma editora que publicava os contos do Lovecraft. Só que mais importante, mais do que isso, até porque, particularmente, eu não gosto muito de biografias. Eu acho que as pessoas que eu gosto, que eu admiro como artistas, autores, cineastas, músicos, o que quer que seja, eu gosto de colocar eles num local inalcançável. Eu não consigo, assim, não me dá prazer ver eles como uma pessoa como eu e outra qualquer. Inclusive eu nem tenho vontade, por exemplo, de conhecê-los. Apesar de que já conheci alguns. O mais legal acho que foi o Mark Waid, numa Comic Con Experience. Mas, de qualquer forma, quando se trata de biografias, esse tipo de biografia aqui é o que me interessa mais. Porque ele não é só um contar da história, da vida do Lovecraft. Ele entrelaça as próprias histórias que o Lovecraft criou. E o que é o interessante para mim é que eu já vi isso aqui em várias outras histórias. Eu já vi isso aqui no Martin Mister. O Martin Mister Neonomicon, já tem vídeo desse quadrinho aqui no canal. Ele também faz a mesma coisa, ele entrelaça histórias do Lovecraft com a vida real dele e com a vida real do mundo, digamos assim. Ele coloca um questionamento aqui. Será que as coisas que Lovecraft escreveu eram realmente ficção? E esse é um questionamento que também está aqui, e é um questionamento que também está aqui em Providence, do Alan Moore, um quadrinho que é muito parecido com esse aqui, mas conta a história do Lovecraft através de um outro personagem, um jornalista chamado Robert Black. Mas o vídeo não é sobre esse quadrinho aqui, outro dia eu falo sobre ele. A questão é, não é a primeira vez que esse tipo de narrativa desse quadrinho aqui é utilizada, onde o Lovecraft como pessoa e o Lovecraft como personagem se cruzam. Isso aconteceu no cinema também. Tem pelo menos um filme que eu me lembro, que é o A Beira da Loucura, do John Carpenter. Esse é um filme que mescla muita influência de Lovecraft com bastante influência do Stephen King. Ele pega as histórias do Lovecraft, as inspirações no mito de Cthulhu, no medo do desconhecido, todo aquele negócio, só que ele coloca isso numa persona de um autor chamado Sutter Kane, que é muito mais parecido com Stephen King, porque o Lovecraft, uma grande diferença entre eles, tirando toda a escrita e tudo mais, é que o Lovecraft morreu na pobreza. O Lovecraft era um autor que não teve o sucesso que ele tem hoje, não existiam adaptações cinematográficas, não existiam games, não existiam nada que fez com que hoje o Lovecraft seja um nome tão conhecido e tão associado com esse terror dele. Naquela época, então, ele vivia dos poucos trocados que os contos dele conseguiam quando ele vendia para Weird Tales ou outras publicações. Já o caso do Stephen King, não. Stephen King é um dos maiores autores do mundo em questão de popularidade, financeiramente falando, uma das pessoas mais ricas que ganhou dinheiro com livros. Então, nesse filme A Beira da Loucura, do John Carpenter, eles colocam um autor que se assemelha ao Stephen King em questão de popularidade e de sucesso, mas cujas histórias são muito baseadas no Lovecraft e mistura de novo essa questão da ficção com a realidade. E é isso que ocorre aqui. Aqui a gente acompanha a história do Lovecraft desde a infância dele, quando a mãe dele vestia ele de menina porque queria ter tido uma menina no lugar de um menino, a relação dele com o avô, que contava histórias para ele
sobre terror e sobrenatural, espíritos, fantasmas e tudo mais. A devoção dele ao Edgar Allan Poe, ele se vê como um grande aprendiz do Edgar Allan Poe. A relação dele com a namorada dele, que eventualmente vem a ser esposa, que é uma relação conturbada, assim. O Lovecraft, ele não era uma pessoa que se dava bem com intimidade, ele teve uma relação ruim com o pai, com a mãe, o pai dele se matou num hospício, pelo menos é o que diz aqui, né? E como eu falei lá no início, eu não sou muito fã de biografias. Então, o legal disso aqui é, óbvio, tem coisas que claramente eu sei que são ficção, que eu sei que não aconteceu na vida do Lovecraft, mas outros elementos, como a mãe dele ter vestido ele de menina, eu sei que isso aconteceu, o pai dele ter se matado num hospício, não sei, pode ter sido, eu acho que sim, acho que essa parte faz... a parte real aqui, a relação dele com a esposa é real, já tinha lido sobre isso, mas o resto fica uma coisa meio... Eu não tenho vontade de pesquisar se é real, eu vou tomar como real. É mais legal pensar que a vida do Lovecraft foi o que aconteceu aqui do que o que aconteceu de verdade. Até porque ele não foi uma boa pessoa na vida dele. Ele era bem racista, homofóbico, ele tinha vários problemas que ele até se arrependeu no leito de morte, o que pelo menos... mostra que, não defendendo ele, mas pelo menos mostra que ele teve alguma evolução como pessoa, né? A arte, vou mostrar um pouco da arte. A arte disso aqui é muito, muito, muito foda. São vários estilos diferentes. Esse estilo que você tá vendo aí, geralmente ele é aplicado quando o Lovecraft ele vai para um mundo onde as coisas que ele escreveu são verdade. Mas não é como se ele escrevesse e essas coisas se tornassem verdade. Ele se inspirou nessas coisas para daí escrever as histórias dele. Então, quando ele não tá lá, a arte é assim, ó. Tem uns traços mais finos, com bastante rachura, olha aqui, ó. E já quando ele vai para esse universo, ou quando aparece alguma coisa como esse monstro aqui, a arte fica mais aquarelada, mais abstrata às vezes, porque... o próprio Lovecraft não consegue descrever as coisas que ele escreve, né? Os monstros, as criaturas, elas sempre são inomináveis, indescritíveis. Até o editor dele fala isso, fala que ele não tem imaginação para descrever, por isso que ele diz que é inominável e indescritível. Mas, aqui, em vários momentos em que o Lovecraft realmente vê essas criaturas, no mundo em que elas existem, que é em Arkham, os desenhos são retratados muitas vezes como algo de difícil descrição mesmo. Olha que legal essa arte aqui. Por exemplo, se eu visse alguns dos desenhos aqui e tivesse que descrever eles em palavras, eu também teria dificuldade quanto a isso. Tem uma cena bem legal, que é essa daqui, em que mostra a primeira noite de amor do Lovecraft com a esposa dele, e tem aqui uma justaposição de um rato gigante matando um gato. E a gente vê as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Isso mostra, ao meu ver, como o Lovecraft vê o próprio sexo como um ato meio monstruoso, assim, um ato meio animalesco. Não é algo que ele está confortável fazendo. Isso mostra em outras passagens aqui da HQ, aqui de novo, ó, onde ele imagina, ou talvez não seja imaginação, não sei, uma criatura tentaculosa aqui no ato do sexo dele. Isso mostra que ele não é confortável com isso, ele não é confortável com intimidade, até com o próprio amor ele não é confortável, eles acabam ficando separados depois. Olha só aqui, isso aqui é uma parada indescritível, né? Inominável, não dá pra descrever. Ao longo dessa história toda, o Lovecraft ele vai escrevendo histórias baseadas na experiência dele com esse mundo que vive entre os mundos, digamos assim. Ele consegue entrar nesse mundo quando ele lê o Necronomicon, que é um livro que existe de verdade nessa história aqui. Ele vai escrevendo essas histórias e ele percebe que, ao escrever essas histórias, ele está meio que aprisionando esse mundo, ele está criando um mundo fictício dentro dos livros dele, onde esse mundo está aprisionado. Então, na verdade, ele está protegendo os seres humanos, protegendo a Terra, protegendo as pessoas, que seja, das criaturas e dos deuses antigos do mundo dos antigos, que é o que mostra aqui. Então, achei bem interessante, achei uma ótima HQ.
Eu gosto muito de Lovecraft, eu gosto muito de coisas derivadas de Lovecraft, e achei isso aqui uma excelente HQ. Obrigado Comic Zone por ter trazido nessa edição aqui. Já foi lançado no Brasil no passado. Eu já tinha visto uma outra edição, se eu não me engano é da Devir. Era uma capa um pouquinho diferente, com uma edição menorzinha assim. Mas eu nunca tinha lido naquela época e agora tive a oportunidade de ler com essa edição da Comic Zone. Mas se você já leu, me diz aí o que você achou, o que você acha de biografias dos seus artistas favoritos. Eu sei que bastante gente gosta. Eu particularmente, como eu falei, prefiro que esses artistas fiquem no misticismo, como é o caso daqui, como é o caso do Providence, que também tem uma premissa bem semelhante, apesar da história ser diferente. Depois eu quero falar sobre essa HQ em outro vídeo, como é o caso do Necronomicon, do Martin Mister, e por aí vai. Então me diz aí o que você achou, se você já leu essa HQ, se não leu, e o que você acha de Lovecraft. E se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixa um curtir, isso ajuda o canal a crescer, né? Não faço isso por dinheiro nem por nada, mas sim pela interação que eu tenho aqui com as pessoas, os comentários, grupos de WhatsApp, o que seja. Eu gosto dessa interação, então é por isso que eu faço. Se o canal crescer, eu interajo com mais gente. E é isso, valeu e acompanhe o Batatinha Comics para os próximos vídeos.